Essa semana, During this week, teve algo que foi muito polêmico aqui nos Estados Unidos. Polêmico? there's another word. Something was very polemic during the week. Não, polêmico. No, polemic. Not political, polemic. Controversial. Controversial. Em um podcast, In a podcast, uma pessoa responsável pelo marketing de uma igreja bem grande, bem conhecida, a person who's responsible for this mega church marketing, falou algo que explodiu. said something that just exploded. Eu entendo o que ela falou no aspecto de marketing. I understand where she's coming from when we think about marketing strategy. Eu vou ler o que ela falou. I'm gonna read. Traduz para português. I'm putting a lot of my focus, energy, time, resources toward what I would call the cold audience. Vou colocar muito do meu foco, da minha energia, do meu tempo, dos meus recursos em, I don't know what cold audience is. Pessoas frias, audiência fria. Pessoas frias. As pessoas que estão longe de Deus. Pessoas que estão... Eu falei em português? Sorry. Agora eu grilei, vou falar em português. Ok, then go. Eu não vou falar palavras como Calvário. People far from God. She said, I'm not going to say the word Calvary. Eu não vou falar a palavra ressurreição. I'm not going to say the word resurrection. Eu não vou falar o sangue de Jesus. I'm not going to say the blood of Jesus. Eu não vou falar nenhuma dessas palavras que fazem as pessoas se sentirem como outsiders. I'm not going to say any of these words that make someone feel like an outsider. Então eu estou aqui hoje pela manhã So I'm here this morning para pregar para você to preach to you sobre a razão da Páscoa. about the meaning of Easter. E a Páscoa é And Easter is Calvário, Calvary, ressurreição resurrection, e o sangue de Jesus. and the blood of Jesus. Não há Páscoa sem Calvário. There's no Easter without Calvary. Não há Páscoa sem No ressurreição. Easter without resurrection. E não há Páscoa sem o sangue No de Easter without the Jesus. blood of Jesus. Sabe, eu entendo, de novo, na parte de marketing o que ela quis dizer. Again, I understand relates to marketing, Mas eu não concordo com o que ela but I quis do dizer. not agree. Porque nós with what somos she a said. igreja. Because we are the church. Nós temos uma mensagem. We have a message. Nós não podemos querer viver como todo mundo vive. We cannot live like anybody else, like all other people. Sabe, quando você quer agradar o mundo, a Bíblia fala que você se torna inimigo de Deus. If we want to please the world, the Bible says that we become enemies of God. E isso é algo muito sério. And that is very serious. Sabe, nós somos o povo da cruz. We are the people of the cross. Quando alguns anos atrás, vocês viram que o Estado Islâmico matou vários missionários. You know, some years ago, you saw that the Islamic State killed a lot of missionaries. E teve um vídeo em particular que eles fizeram numa praia. And there was this particular video that they showed, and they were at this beach. E muita gente não teve coragem de assistir. Many people couldn't even watch, Mas eu quis assistir. but I watched. E eles foram decapitados. And they were decapitated. Eles cortaram a cabeça deles com facões. They cut their heads with machetes. E enquanto eles cortavam talvez você está ficando chocado, mas isso está acontecendo nesse momento. Oh, you might be shocked, but this is happening even at this very moment. Você mora nos Estados Unidos da América. You live in the United States of Mas America. fora dessa nação, But outside tem gente of this morrendo o nation, tempo todo por amor ao people are evangelho. dying all the time because of their love for the gospel. E quando aqueles irmãos eram mortos, And while those brothers were dying, eles chamavam eles com um termo que para quem estava chamando era vexatório, era na cabeça deles eles estavam envergonhando eles. they were calling them names, and those names that sound embarrassing to them, and in their minds they were shaming them. Mas eles os chamavam de o povo da cruz. But they called them the people of the cross. Mal sabiam eles Little did they know que eles estavam honrando aqueles that they were irmãos. honoring them.
Que eles estavam reforçando a razão pela qual eles estavam morrendo. They were reinforcing the reason why they were being Eles killed. estavam morrendo porque a morte estava sendo tragada naquele They were momento. dying because death was being swallowed Eles at that estavam very morrendo moment. porque a morte estava sendo vencida naquele They were momento. dying because death was being conquered at that very moment. E eles acharam que estava fazendo algo para acabar com o cristianismo e trazer medo na vida dos cristãos. They thought they were doing something to bring fear to the Christians. Mal sabiam Little eles did they know. que eles estavam apenas plantando sementes They naquela were terra only planting e seeds derramando on that ground, sangue que clama diante de Deus naquela shedding terra. blood that cries out before the E Lord. não sei se você acompanha, I don't know if you follow. mas há centenas, talvez milhares de testemunhos For thousands, even millions of testimonies de muçulmanos que têm se convertido. of Muslim people that are being saved. E sabe como que eles têm se convertido? And you know how they are being saved? Porque Jesus tem aparecido para eles. Jesus appears to them. Sabe o que eu me lembro? You know, I remember Quando Estevão foi morto. when Stephen was dying. A Bíblia diz que Paulo consentiu, concordou na morte de Estevão. It says that Saul consented in his death. Saulo consentiu na morte. He consented in his death. Mas Jesus apareceu para ele But depois. Jesus appeared to him later. É isso que está acontecendo. That's what's happening. Então nós somos o povo da cruz. So we are the people of the cross. Nós somos um povo diferente. We are a different kind of Nós people. trazemos uma mensagem diferente. We bring a different message. Nós falamos diferente. We speak in a different way. Nós nos vestimos We diferente. dress different. Nós pensamos We diferente. think different. Nós vivemos We diferente. live in a different Nós somos way. desse mundo, We mas are. nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. We are in this world, but we are not of this world. E eu vou deixar a palavra de Deus falar para você nessa manhã. And I will leave the message, the word of God, to speak for Em itself primeiro this lugar, morning. falando de Calvário. First of all, talking about the Calvary. Em Lucas 23, Luke 23, versículo verse 33. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário. When they had come to the place called Calvary, Calvário é Gólgota, Calvary means Golgotha, o monte da caveira. the mountain of the skull. Então, Calvário é um lugar onde tinha cavernas que, quando você olhava de longe, parecia uma caveira, a imagem de uma caveira. So there were caverns, and then in these holes, it looked like a skull Olhos, from boca, the outside nariz. looking. Então, Jesus foi crucificado ali. Jesus got crucified Olha só, there. chegando ali, o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. There they crucified him, and the criminals on the right hand and on the other on the left. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Then Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Existia 3 cruzes There naquele were lugar, 3 crosses in that place, mas só uma cruz. but only one cross Tinha alguém que poderia falar essas palavras. had someone who was able to speak those words. Porque só uma cruz. Because only one cross Tinha alguém que estava sendo entregue, que estava se entregando pelos nossos pecados. had a person who was giving himself up for our sins. E lá na cruz, quando ele estava sendo ultrajado, ele estava sofrendo o peso, a dor pelo nosso pecado, a nossa punição. And at the cross, while he was suffering for the burden, for the weight of our sins, Ele falava: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. he was saying, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Eles não estavam matando Jesus. They were not killing Jesus. Jesus não foi morto por romanos. Jesus was not killed by the Romans. Jesus não foi morto porque os judeus entregaram ele. He was not killed because the Jewish people gave him up. Jesus não foi morto nem porque você o crucificou. Not even because you crucified him. Jesus foi morto He was dead porque ele decidiu se entregar por amor a nós. because he chose to give himself up for the law because he loved us. Ele se entregou. He gave himself. Ele não foi assassinado. He was not murdered.
Ele se entregou. He gave himself up. Em Isaías, sim, obrigado, Jesus. Fala obrigado, Jesus mesmo. Glória a Thank you, Deus. Jesus. E a Bíblia fala então que tinham 3 cruzes. So the Bible says there were 3 crosses. E ele foi crucificado entre 2 malfeitores. And he got crucified between 2 people, 2 thieves. Em Isaías 53, versículo 12. In Isaiah 53 Que foi verse escrito 12, mais de 700 anos antes. that it got written more than 700 years before that day. Diz o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Therefore I will divide him a portion. E como os poderosos repartirá ele o despojo. With the great, and he shall divide the spoil with the strong. Porquanto derramou a sua alma na morte. Because he poured out his soul unto Ele death. derramou sua alma. He poured out his soul. E ele foi contado com os And transgressores. he was numbered with the transgressors. Ele estava no meio dos He transgressores. was with them. Quem não sabia olhava e falava: ele é apenas mais um pecador. And that those who didn't know would count him as just one of the sinners. Mas ele estava ali se fazendo pecado por But nós. he became sin for us. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. And he bore the sin of many, and he made intercession for the transgressors. Então, quando Jesus falava: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. So when Jesus was saying, Father, forgive them because they do not know what Ele they estava do, mais uma vez cumprindo uma profecia escrita há mais de 700 anos he antes. was just fulfilling one more time one of the Ele prophecies estava that was written. intercedendo por nós. He was interceding for Ele us. estava intercedendo por He was você. interceding for you. Não era só por aqueles que estavam lhe It matando. wasn't just for those that were Ele there. estava morrendo por todos He was nós. dying for all Ele of estava us. se entregando por todos nós. He surrendered himself for E all no of meio us. dos malfeitores, no meio dos transgressores, And with the transgressors, ele falava: Pai, perdoa eles. he said, forgive them, Perdoa eles. forgive them, Perdoa eles. forgive them. Eles não sabem o que fazem. They do not know what they do. Essa é a preciosidade do That Calvário. is the preciousness of the Calvary. Quando eu era pequeno e eu ia na igreja com os meus pais, When I was little and I would go to church with my eu parents, tenho que ser sincero, eu tinha muitas vezes muito medo de entrar lá dentro daquele prédio daquela I have to igreja. be honest, many times I felt afraid of going in those temples Porque lá tinha uma imagem muito grande de Jesus. because they had this huge image of Jesus. E Jesus muito magro, And he was very skinny muito sofrido. and very Muito suffering fraco. looking and weak. E eu me lembro que eu entrava e eu tinha muita dó de Jesus. And I felt pity all the time. Sabe que lá é apenas uma parte You see, that was only a part do que aconteceu. of all that happened. Ele não parou na cruz. He didn't stop there. Graças a Deus ele não parou Thank na cruz. God it didn't end Porque se ele there. parasse na cruz, não teria diferença dele para aqueles malfeitores que estavam sendo crucificados do lado dele. Because if that had been the end, he would be counted with the transgressors forever. Mas ele saiu da cruz e foi enterrado. But he left the cross and he Ele was foi buried. colocado num He túmulo. was placed in a tomb. E naquele túmulo tinha uma porta de uma pedra gigantesca And on the tomb, they had this huge stone. que precisava There de was a door. 20 homens para empurrá-la. 20 men were needed to move that 20 tomb. homens eram necessários para fechar a porta 20 do men túmulo. were needed to close that tomb Você door. sabe disso, você pode ler nas escrituras. Eles tinham medo que eles fossem lá e roubassem o corpo de Cristo. And you can read in the scriptures that some were afraid that they were going to go there and steal the E body. ele foi enterrado num túmulo de alguém muito rico. And he got buried in the tomb of someone that was very wealthy. Muito rico. Very wealthy. E lá naquele túmulo, And in there, a Bíblia diz que o corpo dele ficou por 3 dias the Bible says that his body stayed for 3 days e 3 noites. and 3 nights. Provavelmente ele tenha sido crucificado na quinta-feira à noite. He was tarde, probably perdão. crucified on Thursday.
Eu sei que você afternoon. sempre ouviu falar que era sexta, mas vamos continuar falando sexta, mas provavelmente tenha sido quinta. Yes, we've heard and we think was Friday, and you can continue to think like that, but it was probably Porque Thursday. Jesus falou que ele tinha que ficar 3 dias Because Jesus said he had to remain there for 3 days e 3 and 3 noites, nights, como Jonas. like Jonah. Então, para ficar 3 noites, tinha que ser a partir de quinta. So in order for him to remain there 3 nights, he had to be Pastor, buried mas on e aí? Thursday. Well, what then, Pastor? Deixa eu te explicar algo. Let me explain. Era véspera de Páscoa. It was Easter Eve. Todo mundo viajava para Jerusalém. Everybody would travel to Jerusalem Era época de sacrifício. because it was the sacrifice Todo mundo tinha que ir ao season. templo. Everybody would have to go to Então the era a temple. véspera da Páscoa. It was Passover Sexta Eve. já começava a And Páscoa. then on Friday, Passover would begin. E a Bíblia fala que ele foi And the Bible preso says that he got e ele- arrested na véspera da Páscoa. on Passover Eve. Então preste atenção. Listen, Naquele fim de semana, on that weekend, quando ele morreu e sofreu tudo que ele sofreu, when he died and suffered everything he had to suffer, e ele foi colocado, seu corpo foi colocado num túmulo. and his body was placed in the tomb, Ali poderia ter sido o fim da história, it could have been the end of the story right mas there. não foi. But it was not. No terceiro dia ele On the ressuscitou. third day, he rose again. No terceiro dia, as On três the Marias, third day, the as three- 3 mulheres chegaram primeiro ali naquele túmulo. Women, the 3 Marys Duas, went né? to the Salomé, 2 Marias e uma Salomé. tomb. Elas chegaram ali e a pedra estava aberta, estava arrolada. They got there and the stone was rolled E away. eu amo isso. And I love this. Porque uma pedra que precisava de 20 pessoas para Because the fechá-la. stone that 20 men were needed to Estava close aberta e tinha um anjo sentado em cima dela. was rolled away and there was an angel on top of it. E elas chegaram lá e o anjo pergunta: o que vocês estão procurando? And they got there and the angel is like, who are you seeking? Não, Jesus de Nazaré. Jesus of Nazareth. Não, ele ressuscitou. No, he rose again. Ele ressuscitou. He rose again. Isso é tão lindo. It's so beautiful. Então o Calvário foi essencial. So Calvary was key. Porque nós não sabemos exatamente o local que foi. Because we don't know exactly where the Eu place quero te falar, não is. estou nem aí pro local And que I don't foi. even care. Eu só sei que lá naquele lugar I just know that at that place tinha uma cruz, there was a cross no meio de 2 cruzes, in the midst of 2 other crosses. que dela escorreu um sangue perfeito. And a perfect blood was E shed. esse sangue And perfeito this um perfect dia me lavou por completo. Washed me completely one day. Porque ele foi contado com os transgressores Because he was counted with the transgressors. em meu lugar. In my Eu place. sei que não está aí, mas coloca para mim 2 Coríntios 5:21. I know you don't have the reference there, but I need to read 2 2 Coríntios Corinthians 5:21. 5, verse Nós sempre 21. lemos isso e vou continuar lendo o resto da minha vida. We always read this verse and we'll continue to read. Aquele que não conheceu o pecado, For he made him who knew no ele o sin fez pecado por nós. to be sin for us. Transgressores, contado com os transgressores, Counted as one of the transgressors. para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. That we might become the righteousness of God. Diga, Jesus morreu Say, Jesus died em meu in lugar my place. e ele se tornou And he o became meu Senhor. my Lord. E por isso Therefore, eu sou I am a justiça the righteousness de Deus of God. em Cristo In Christ Jesus. Jesus. Aleluia! hallelujah. Porque ele foi contado com os transgressores. Because he was counted as one of the transgressors. Você é contado como justiça de Deus. You can be counted Aleluia. as righteousness of Ah, God. glória a Deus, isso é Say, glory to pentecostal. God. O segundo ponto, Second, ele não só morreu, he not only died, ele não só foi not enterrado, only got buried, mas ele ressuscitou no but he terceiro rose dia. again on the third day. Lá em Marcos 8:31. Mark 8, verse 31. Marcos 8. Versículo 31.
Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos. He began to teach them that the Son of Man must suffer many things, be rejected by the elders. Era necessário. He must. Quem está falando aqui? Who's speaking Jesus here? estava falando para eles. Jesus is saying here. Jesus estava falando, eu tenho que sofrer. Jesus is saying here, I have to suffer. Eu tenho que passar por I isso. have to go through this. Sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. The chief priests and scribes and be killed. Fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. And after 3 days, rise again. Era necessário. He needed to. Jesus não foi surpreendido. He wasn't caught by surprise. Jesus não foi assassinado. He wasn't murdered. Jesus se entregou. He gave himself. Se entregou. Gave himself. Eu sei que tem muita gente que às vezes questiona, pastor, mas e o Getsemane? I know many people question, Pastor, but what about Gethsemane? No Getsemane ele não queria ir para a cruz. He didn't want to go to the cross there. Provavelmente não seja essa a verdade. That is probably not the truth. Provavelmente no Getsemane, Jesus, no momento de maior agonia da vida dele, Because in the greatest moment of agony of his life, ele sentiu que ele iria morrer ali. he felt that he was going to die right there. Sabe, essa condição é chamada hemorridrosis, This condition is called hemorrhagitis. que a pessoa fica num estágio de agonia tamanho que os poros se abrem e o sangue brota dos poros. That the person experienced such agony that the pores open up and they sweat blood. Naquele momento, Jesus, homem, And at that very moment, Jesus, man, pensou que ia morrer. thought that he was gonna E die. ele orou e falou, Pai, He prayed and said, Father, se for possível, é lá que eu tenho que morrer. if it's possible, it's Mas eu there não tô that I vendo have como to que eu vou die. morrer. But I don't see how. Seja feita a sua I'm not vontade. gonna die, so your will E be é done. tremendo, porque faz sentido isso, porque a Bíblia fala que os anjos estavam ali fortificando ele, And consolando it's ele. incredible because the Bible even mentions that the angels were there and giving Então, him provavelmente, strength. a alma de Jesus, na sua alma, ele pensou, eu vou morrer agora. So he probably thought at that moment because of the way he was feeling, E ele I'm falou, gonna die Pai, right é now. lá que eu tenho que morrer. And he said, Father, I need to go Porque and a die Escritura there. diz, Because maldito aquele que é pendurado no the madeiro. word says, cursed is the one who's hung Ele tinha, on the cross. que morrer no madeiro. He had to die on the cross. Porque senão ele não levaria a nossa maldição. Otherwise, he wouldn't be able to take Isaías our curses. 53 diz que ele levou as nossas Isaiah maldições said sobre he si. took our curses upon him. Então, naquele momento ali, Jesus estava falando, é lá, mas eu acho que não vai ser. Na sua alma, ele estava nessa agonia profunda. So in his mind, he's like, it's there, but he was experiencing such agony at that moment Porque ele sabia que ele tinha que because morrer. he knew he had Então, to muita die. gente fala, não, Jesus ali queria ser livrado da cruz. So people think, oh yeah, Jesus wanted to be set free of the cross. Não, Jesus there. queria ser livrado da morte naquele No, momento. he wanted to be set free of death at that E moment. ele orou e falou para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse momento He aqui. prayed, if possible, Eu quero Father, morrer lá, eu tenho que morrer I lá. need to die there. Você está me entendendo? Deliver me from this moment. Olha, Jesus então morreu naquela cruz, So he died on the cross. em nosso lugar. In our place. E ele falou, e ele mesmo falava isso, eu tenho que ressuscitar no 3º dia. And then he said himself, I have to rise Naquele again on the third momento ali day. de Marcos, depois você pode ler, And in Mark, you can continue to read. é um momento em que Pedro chamou Jesus à parte. Peter called Jesus aside. E a Bíblia fala que Pedro começou a dar uma lição de moral em Jesus. And the Bible says that Peter started to he wanted to lecture Jesus. É só Pedro que faz isso. Oh, only Peter can do that. Jesus, o que o senhor está falando? What are you talking O senhor about? não pode falar isso Jesus? nunca. You can never say these O senhor, things. para de falar que o senhor vai morrer. Stop it. Stop saying that you're gonna Para. die. Stop. Olha quem o Senhor é. Look who you are. Eu amo a resposta de I Jesus. love Jesus' answer.
Ele falou, ô Pedro. He said, "Oh, Peter." Não, Pedro. No, Foi assim que ele Peter. falou? Is that what he said? Não, ele falou. Ele viu a influência que estava atrás de Pedro. He could notice the influence that was behind all that. Ele falou, arreda de He Satanás. said, "Away from me, Porque você não tem Satan. parte comigo nessa You obra. have no part with me in this work." Porque ele tinha que morrer por Because he você. had to die for you. Você não precisa sofrer mais. You don't have to suffer anymore. Sabe, Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus intercedia por nós, Jesus, the Bible says that while Jesus was interceding o for coração us, dele pesou, his heart was porque nós heavy éramos como ovelhas sem pastor. because we were like sheep without a shepherd. Eu estou aqui para te falar nessa manhã. I'm here to tell you this Você não morning, precisa ser ovelha sem you do pastor. not have to be a sheep without a Jesus é o shepherd. pastor das nossas Jesus almas. is the shepherd of our Ele se soul. entregou por He nós. gave himself for us. Sabe, hoje eu estava saindo do meu escritório para descer aqui. I was leaving my office to come down here, E eu falei, and I said, eu vou descer ali para pregar o evangelho. I'm going to preach. I'm going to go down to preach the gospel. Eu vou ali pregar o evangelho que me I'm going to salvou go um dia. and preach the gospel that saved me one day. Eu vou ali falar do Jesus que vai à minha frente. I'm going to speak about the Jesus that goes before me. Sabe, ele vai à minha frente. He goes A before semana me. eu dirigi, eu estava na minha caminhonete trabalhando. I was working, driving my truck during the week. E durante a semana, né, eu vou pensando naquilo que eu vou pregar no final de semana, e eu vou falando com Jesus, e eu vou intercedendo. And I'm always thinking about the things that I'm going to preach, and I intercede, and I think of these things. E aí um versículo veio no meu coração. And this Bible verse came to my heart. As minhas ovelhas My ouvem a sheep minha voz. Hear my voice, E elas vêm até mim. and they follow me. Elas me seguem. They follow me. As minhas ovelhas My ouvem a sheep minha voz. Hear my voice. Nós compramos um cachorro agora esses dias We bought a dog a few months ago para guardar as nossas criações. to take care of our animals. E a minha esposa não sabe assoviar. My wife does not know how to whistle. I don't. E é muito interessante, And it's interesting porque eu ensinei ele because I taught him a vir até mim por causa do meu to assovio. come to me because of my whistle. Eu assovio, ele vem. So I whistle and he comes. Você sabe como é que eu fiz isso? You know how I did this? Deixa eu te contar. I'll tell you. Eu ia lá, pegava comida, I'll grab some food, assoviava I would whistle, e dava comida. and I would give him the food. E à medida que eu dava comida, eu And ficava as- assoviando. I was giving him the food, I would keep whistling. Depois de algumas vezes que eu fiz isso, After some time, eu não precisava mais de comida. I didn't need food anymore. Se eu assoviasse, If I whistle, ele pensava, he would think, é comida. it's food. Eu vou correr para ele. I'm gonna run. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus said, my sheep, they hear my voice. Eles vêm até mim. They come to me. Eles encontram pastos They verdejantes. find green pastures. Eles encontram águas de They descanso. find waters of rest. Eles encontram repouso para a They sua alma. find rest to their soul. Então o Senhor está aqui nessa manhã falando So com the Lord você. is here this morning telling you. O Senhor está aqui de manhã, nessa manhã, falando para você: vem para mim. He's here this morning telling Você vai you, encontrar come descanso to para me. sua You will alma. find rest Vem para for mim, your você vai soul. encontrar Come to alimento. me, you will find Minha nourishment. palavra é verdadeira comida. My word is real food. Ah, eu tenho água viva para I você. have living Quem water beber for da you. água que eu lhe der nunca mais terá sede. Whoever drinks of these waters will never thirst again. Ele te chama nessa He manhã. calls you this morning. Vai correndo para ele. Run to him. Então, eu estava dirigindo a minha caminhonete So I was driving. e eu me lembrei desse versículo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz I remember this verse, my sheep hear my e elas me voice. seguem. They follow me. E eu comecei a falar com o Senhor: And I began to tell him,
Senhor, a mesma voz que Pedro ouviu, eu ouço. Lord, the same voice that Peter heard, I hear. A mesma voz que Mateus ouviu, The eu same ouço. voice that Matthew heard, I hear. A mesma voz que João ouviu, eu ouço. The same voice that John heard, I hear. Sabe, o cristianismo não é uma religião Christianity vazia. is not an empty religion. Não é um grupo de regras. It's not a group of O cristianismo rules. não é a lei. It's not the law. O cristianismo é o evangelho. Christianity is the Que gospel. Cristo veio morrer em That nosso Christ lugar came to die in our para nos place. dar vida em To give us abundância. life and life in abundance. Nós ouvimos a voz We dele. hear his voice. E hoje eu falei ali, eu vou pregar o mesmo evangelho que Pedro pregou. And I said this morning I will preach the same gospel that Pelo Peter mesmo preached. poder que Pedro pregou. By the same power that É a Peter mesma preached. mensagem. Is the same Nós não message. precisamos renovar a We Bíblia. don't need to renew the Nós não Bible. precisamos mudar a We don't mensagem. need to change the Nós não message. precisamos usar mensagens ou estratégias de We marketing. don't need to use marketing strategies. Nós temos tudo aquilo que nós We precisamos. have all we need. Nós temos a palavra e o We have the Espírito. word and the Fala a Spirit. palavra e o Say Espírito the são word suficientes and na the minha Spirit vida. are enough in my life. Aleluia, nós somos o povo da cruz. We are the people of the cross. E porque ele ressuscitou, nós temos a garantia da ressurreição. And because he rose again, we have the guarantee of the resurrection. Lá em João 11:25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. John Coloca pra 11:25, Jesus said, I am the resurrection and Eu the life. sou a ressurreição e a vida. I am the Não é que resurrection eu and the tenho life. ressurreição e vida It's para not você. that I Eu have. sou a ressurreição e a I vida. am the resurrection Aquele and the que life. crê em mim, ainda que morra, viverá. He Aleluia. who believes in me, though he may die, he shall live. Eu sou a I ressurreição e a am vida. the resurrection and the life. Quem crê em mim, Whoever believes ainda in que me, morra, though he may die, não morre. he won't die. Você crê no Senhor You Jesus? believe in the Lord Jesus? Então feche os seus olhos. Close your eyes. Se você quiser, If you want, fala: eu creio no Senhor say, I Jesus Cristo. believe in the Lord Jesus. E eu declaro And I declare, que Jesus Cristo Jesus é o Christ Senhor da minha is the vida. Lord of my life. Eu te entrego a minha I vida, surrender Jesus. my life, Lord Jesus. Eu entrego nas suas mãos Surrender in your tudo que hands eu sou, everything that I am, tudo que eu tenho, everything that I have, tudo que eu faço. everything that I do. Eu te entrego, I give eu them to te you. confio, I entrust E these eu things declaro to you, and I declare, que ainda que eu morra, even if I die, eu morrerei, eu viverei, I will live. eu viverei I will eternamente, live eu não eternally, morrerei. and I will not. Fala de novo: ainda que eu morra, Even if I die, eu não morrerei, I won't eu die. viverei I will live eternamente. eternally. Lá em 1 Coríntios 6,14, 1 Corinthians 6:14. o apóstolo Paulo diz: The Apostle Paul says, por seu poder, by his power, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. God both raised up the Lord, Presta atenção. listen, Por seu poder. by his power, Pelo poder de quem? O poder dele. his power, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. God raised up the Lord, E também nos ressuscitará. and he will also raise us E também up. nos ressuscitará. He will also raise us up. E por último, o sangue de Jesus. Last, the blood of Jesus. John Wesley uma vez teve um sonho. John Wesley had a dream. E ele one relatou time, esse sonho dele num livro. and he told about this dream on a Ele book. fala que no sonho dele ele foi levado até o inferno. And he says that he was taken to hell. E lá no inferno, And in hell, ele apareceu um demônio para ele a demon appeared to him e falou: aqui estão pessoas de todos os lugares. and he said, here are people from every single place. E ele out there." perguntou, And he asked, falou, aqui tem católico? said, so we have Catholics here? Vocês têm católicos aqui? You have Catholics here? Falou sim. Yes. He said. João Wesley perguntou, você tem evangélico aqui? John Wesley asked, you have evangelicals here? Sim. Yes.
Vocês têm espírita aqui? You have people who spiritists here. Sim. Yes. Pecadores? Sim. Sinners? Yes. E ele disse que ficou meio confuso no sonho dele, ele ficava confuso com aquilo. And then he would get very confused. Como in que his no dream. inferno tem How can in hell católico, evangélico, gente de todo lugar? we have evangelicals and Catholics and people of all places, and E aí ele foi levado ao céu. then he was taken up to heaven. E ele perguntou: He asked, tem católico aqui? "You have Catholics here?" E o anjo falou: não. The angel said, "No." Tem evangélico aqui? "You have evangelicals here?" O anjo falou: The não. angel said, "No." Como assim não tem? How come you don't have Como assim? them? How come? Diz que o anjo olhou para ele And e the falou: angel aqui said, "Here só tem aqueles que são lavados pelo sangue we de only have Jesus. those that were washed by the blood of Jesus." A religião Religion não te salva. cannot save you. Só Cristo Jesus pode Only te Christ salvar. Jesus can save you. Só Cristo Jesus. Only Christ Jesus. Só o sangue de Jesus Only pode the te blood salvar. of Jesus can Só o save you. sangue de Jesus pode lavar você de todos os seus Only the pecados. blood of Jesus can wash you away of all your sins. E Jesus, lá em Mateus 26, 28, And Jesus in Matthew 26 verse 28, naquele momento da ceia, when they were eu having acho que nós estamos communion, preparados para a ceia? Pode preparar então? Pode distribuir. we will distribute the elements. Se você ainda não é batizado nas águas, If you haven't been baptized in the waters yet, essa ceia é para aqueles que são batizados. this communion is for those that are baptized. Pastor, mas como assim? Pastor, what do you mean? Olha, os nossos irmãos da igreja primitiva, da igreja que está aqui no livro de Atos, Our brothers and sisters from the primitive church, the eles Acts tinham church, uma reunião de ceia a portas fechadas, they had this meeting to have communion at closed doors. só para aqueles que eram batizados. Only for those who were baptized. Se você olhar, Jesus teve a ceia só com aqueles que eram seus discípulos. And if you look, Jesus had communion only with the disciples. Então, talvez você esteja aqui e você se queixou, mas pastor, eu sou nascido de novo. So maybe you're here and you're like, Pastor, but I am born Eu again. não proíbo ninguém, nós não vamos tirar a ceia de você. Eu só estou trazendo uma diretriz We're not going to geral. take communion away from you. I'm just giving you E ao mesmo tempo eu quero te falar, the how. And at the same time, I tell you, se você não é batizado, se batize. if you're not baptized, just Se be batize. baptized. Quando Jesus, em Mateus 28, em Marcos 16, falou para os discípulos irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. When Jesus said in Matthew and Mark about the baptism and about the disciples going throughout the world preaching the gospel, Ele falou, quem crer e for said, batizado será salvo. whoever believes and get baptized Então, will be saved. o batismo segue a sua crença. So baptism follows your creed. Ah, mas eu já fui batizado quando eu era criança. But I got baptized when I was a Sim, quando child. você era criança, você não tinha a mínima noção do pecado. You had no idea of your sins. Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado. Jesus waited until he was 30 to be baptized. Porque ele tinha que ter a consciência. Because Ele queria of the mostrar para conscience. todos nós que alguém para ser batizado tem que ter a consciência. Because he wanted to show us that in order to be Então, baptized, you have to have the se você conscience. quiser se batizar, eu posso te batizar semana que vem. So if you want to get baptized, I can do it next week. Eu te batizo durante a semana. I Eu can baptize you during the week. whatever. Então, assim, é exclusiva, So communion is exclusive, mas é inclusiva. but it's totally inclusive. Quem que pode se batizar? Who can get baptized? Todos aqueles que reconheceram All of those que são pecadores, that recognize they're sinners, mas creram no sangue de Jesus que they lava e believe transforma as suas vidas. in the blood of Jesus that washes Que and tem Jesus transforms their como lives. Senhor das suas vidas. Has Jesus as the Lord of their lives. Amém? Em Mateus 26, 28 ele disse, isto é o meu sangue da aliança,
For this is my blood of the new covenant. Traz para mim um cálice. Can I have the cup, the elements? Ele falou: esse é o meu sangue, This is my blood que é derramado that is shed em favor de muitos, in your behalf para perdão de pecados. for the forgiveness of sins. Ceia não é dia de você se lembrar do seu pecado. You know, communion is not a day for you to remind yourself of your sins. Eu sei que alguns falam: mas 1 Coríntios fala que eu não posso tomar a ceia indevidamente. Oh, but 1 Corinthians says that I cannot drink recklessly. Não, lá fala que a maneira é que não é correta. No, it's saying that the way cannot be reckless. Não é você. It's not you. Você é filho e filha de Deus. You are a child of God. Então, se nessa semana você pecou, So if you sinned during the week, é aí que você tem que ceiar. then it's when you have to have communion. É aí que você tem que olhar para Cristo e falar: eu só posso tomar desse cálice porque Ele morreu em meu lugar. Then is when you look at Christ and says, I can only drink of it because of His blood. É de uma forma digna que fala lá. You cannot take it in an unworthy manner. Como é que você toma a ceia de uma forma digna? How do you take it in an unworthy manner? Reconhecendo que você pecou. In a worthy manner. It's recognizing that you sinned. E reconhecendo que Ele morreu pelo seu And pecado. recognizing that He died for your E sin. declarando que você só está aqui pela graça dele. Declaring that you're only here because of His grace. Pastor, mas se eu tiver que consertar alguma coisa com meu irmão? But what if I have to fix something with a brother or sister of Faz mine? agora. Do it now. Você tem que perdoar alguém? Perdoa agora. You have to forgive someone? Forgive. There's no translation for the expression that I'm about to use, okay? Não tem tradução para a expressão que eu vou usar agora. Deixa de ser besta. Stop being foolish. Deixa de ser besta e conserta. Por que você tem que consertar? Stop it. Just fix whatever you have to fix. Você é adulto. You're an adult. Você é crente. You're a Christian. Mas nesse momento não olhe para você. But don't look at yourself E se right você now. se lembrar do seu pecado, lembre-se do sangue. And if you remember your sin, remember the blood. Jesus falou: esse é o meu sangue que é derramado em favor de Jesus said, "This is muitos. my blood that was shed Para perdão de for many, pecados. for the forgiveness of Para sins." perdão de pecados. For the forgiveness Para of perdão sins. de pecados. The forgiveness of Nós sins. ceiamos hoje porque os nossos pecados foram perdoados. We have communion today because our sins Nós só were forgiven. podemos comer do pão e tomar o cálice porque os nossos pecados foram We perdoados. can only have these elements and take of them because our sins were forgiven. Olha o que Efésios 1:7 diz. Ephesians 1:7 says, Nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue. in Christ we have redemption because of His O blood. perdão dos pecados. The forgiveness of sins. De acordo com as riquezas da according graça de to the Deus. riches of the grace of God. Nós temos nele We have in Him perdão de pecados. forgiveness of sins. Não de acordo com minha confissão. Not according to my confession. Não, de acordo According com as riquezas da graça to dele. the riches of His grace. Um evangelista muito conhecido chamado Charles Finney A very well-known evangelist called Charles Finney estava pregando em Detroit um dia. was preaching in Detroit one day. E no final da pregação dele chegou um homem para ele e falou: gostaria que você viesse à minha casa. At the end of his message, a man came up to him and said, I would like for you to go to my house. Ele falou: quando terminar eu vou. He said, when I'm done, I'll go. Quando aquele homem saiu de perto, chegaram os irmãos daquela igreja. When the man left, some brethren from the church came up to him. Falou: pastor, o que é que aquele homem veio conversar com He você? said, Pastor, what did that man want with you? Ele falou que queria conversar comigo lá na casa dele. He said, well, he wants me to go to his house. He wants to Falou, talk to não me. vá. He said, don't go. Ele falou: agora eu já prometi. He said, well, now I promised. Diz que terminou, eles foram juntos, ele e aquele So homem, they were together and they went to e his entraram house. por um beco escuro. And then they were in this dark place, A alley, e aí subiram a escada. and they went up these ladders.
E quando aquele homem abriu a porta, And when ali he só opened the tinha door, uma mesa, um colchão e uma cadeira. there was a table, a mattress, and a chair. E quando o Charles Finney entrou, ele falou: pode sentar naquela cadeira, pastor. When Charles Finney entered, he said, "You can sit right there, O Pastor." homem fecha a porta The man closes the e door arranca um revólver. and brings out a revolver. E falou para ele, falou: você não precisa ter medo. Tells him, "You don't have to be afraid." Mas eu quero te fazer algumas perguntas. But I want to ask you some questions. Vou te falar uma coisa. Let me tell you, Você não precisa ter medo. you don't have to be afraid, Bruh. bruh. E aquele homem olha para o Charles Finney e fala para ele, esse revólver já matou 4 pessoas. And the man looks at him and says, "This revolver already killed 4 people. 2 eu matei. 2, of which I killed. A outra foi o barman do meu salão, do meu bar que tá ali. Another person that the barman of my Eu não me salon lembro a killed." outra. And I remember the first one. Charles Finney olhou para ele e Charles falou: Finney looked at him. o sangue de Jesus lava todo The pecado. blood of Jesus washes away all sins. Ele falou: mas você não está entendendo, He pastor. said, "But I don't understand, Eu sou o dono Pastor. desse bar. I own this bar." Ele falou: e eu sou responsável por destruir a maioria das famílias dessa cidade. And I'm responsible for destroying the majority of the families in the city. Ele falou: pessoas já saíram do balcão do meu bar e foram atropeladas na rua. Said people have left the seat in my bar and they went out in the streets and got killed. Pessoas já deixaram o último centavo que tinha no bolso para comprar bebida. They've already left the last penny that they had to buy booze. E ele olha para aquele homem e fala: o sangue de Jesus perdoa He todo looks at the man pecado, again and lava says, todo "The pecado. blood of Jesus washes away all sins." Falou: mas aqui nessa parede, He said, "But here, tá do lado de lá, eu tenho um cassino. on this wall, behind this wall, I have a casino. E nesse cassino In eu this já casino, destruí famílias. I've destroyed families. Eu já acabei com empresas, eu já acabei com famílias." I've ruined businesses, families." Charles Finney falou: Charles Finney said, o sangue de Jesus "The lava blood of todo Jesus pecado. washes away all sins." Ele abre a janela, He opens the window, aponta para o outro lado da rua, points to the other side fala: of the lá street. naquela janela, Said, "Right there, lá é a minha casa, it's my house. lá está a minha esposa. My wife is there. Toda vez que eu fico bêbado e eu vou para casa, eu bato nela." Every time I get drunk, I go home, I beat her up." Charles Finney falou: Charles Finney o sangue says, de Jesus lava todo "The blood pecado." of Jesus washes away all Falou: não, sins." mas eu tenho uma filha chamada Meg, ela He tem said, 13 "No. anos de idade. I have a child. Her name is Maggie. Algumas semanas She's antes 13. eu bati, eu entrei, eu tava batendo na mãe dela, ela entrou no meio. Some weeks ago, the mom was getting beat up, and she came in between us, E eu comecei a bater na Meg, e ela caiu na lareira e ela se queimou toda. and I began to beat her Braço, up, and he ombro, fell ela se into the queimou. fireplace, and she got burned. A minha própria filha. My own daughter. Charles Finney falou: o Charles Finney sangue said, de Jesus "The blood of lava Jesus todo washes pecado. away all sins." E aquele homem falou pro Charles Finney, falou: eu te vejo na igreja amanhã. The man told Charles Finney, "I see you in church tomorrow." No outro dia, aquele homem chegou na igreja. Very next day, he went to church, E ele estava com um semblante acabado, cansado. and his resemblance was crushed. He was tired. Fisicamente ele estava acabado. He was physically drawn, Mas tinha algo diferente nele. but there was something different. Passado um tempo, veio a sua filha e a sua esposa e sentaram do lado dele. Then his wife, his daughter came and sat by him. E ao final daquele culto, ele chegou para o Charles Finney. At the end of the service, he came to Charles Finney. Ele falou: eu comecei Sério? quebrando o meu cassino. I began by bringing down my casino. Eu quebrei mesa por mesa. I broke table by table. Eu destruí tudo que I estava lá destroyed dentro. everything that was in there. Ele falou: depois eu saí dali, entrei He said, naquele and I bar. left and I entered my bar. Ele falou: eu quebrei todas as mesas e cadeiras daquele Broke lugar. every single table. Eu that quebrei place. todas as garrafas. I broke every single bottle. Ele falou: eu tô fedendo bebida porque eu quebrei tudo.
Say, I stink because I broke every single bottle. Ele falou, saí de lá, fui para minha casa. I left the bar and I went to my house. E eu não tive coragem de entrar em casa. I couldn't. I Eu had fui para no aquele courage to go escritório. in the house. I went to my office. E a minha esposa My wife falou para Meg me chamar para comer. told Maggie to call me because we were gonna eat. E eu falei que eu não queria comer. I said I don't want to eat. Ela mandou a Meg voltar lá e me chamar He de novo. sent Maggie back there. Eu falei que eu não queria I comer. said I don't want to eat. Aí ela veio com a Meg. So she came with Maggie. Falou, e quando ela veio com a Meg, And when she came with her, eu trouxe as duas para perto de I mim. brought the two of them. E eu to pedi near perdão me. por todas as vezes que eu as feri. I apologized for every single time I hurt E them. eu falei para elas, I told them, Deus God em Cristo in Christ, entrega nas mãos de vocês hoje give in your hands today um novo homem. a new man. Sabe por que eu tô te contando You essa know história? why am I telling you this story? Porque essa é a sua realidade e a Because minha that is realidade. your reality and my reality. Não tem pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar. There's no greater sin that the blood of Jesus Nem tem cannot pecado forgive. tão pequeno que o sangue dele não possa perdoar. And the sin is not too small that the blood of Jesus cannot forgive. Se o pecado If sin encontra o sangue, finds the blood, ele perde o poder. it loses its power. Se o pecado encontra o sangue, If sin finds the blood, ele perde a eficácia. it loses his efficiency. Não importa quão grande seja o seu pecado, Doesn't matter how great your sin se ele is. encontra o Salvador, If it finds the Savior, ele é lavado pelo sangue. it's washed away by the blood. Porque o sangue dele é Because maior the do que blood qualquer of coisa. Jesus is greater than anything else. Escuta isso. Listen, Hebreus 10, versículo 11. Hebrews 10, verse 11. Estou encerrando. And I am closing. Vou ter que ler a partir do 8, perdão, Caio. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasse. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin you did not desire, nor have pleasure in them. Coisas que se oferecem segundo a lei. Things that are offered according to the law. Então ele acrescentou, Then he added, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. behold, I have come to do your will. Remove o primeiro, Takes away the first, a lei. the law. A lei que te condenou. The law that condemned you. A lei que declara que todo homem é pecador. The law that declares that every man A is a lei sinner. que declara que todos The pecaram man that e declares foram that all destituídos da glória de have Deus. sins and they fell short A lei que from the traz glory a of God. morte. The law that brings death. Porque o salário do pecado é a morte. Because the wages of sin Então ele is falou death. que ele remove primeiro. He said he takes away the first. Preste atenção agora. Listen, Para estabelecer o segundo. that he may establish the second. Nessa vontade é que temos sido santificados, That will we have been sanctified by that will. mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Through the offering of the body of Jesus Christ once and Uma for vez por todas. all. Once and for Quantas all. vezes? How many? Quantas vezes? How many? Quantas vezes? How many times? Na lei tinha que morrer todo ano. In the law, because of the law, you had to die every single Não, year. na lei o The sacrifício law, tinha que ser the entregue todo ano. sacrifice had to be given every single year. Na lei o cordeiro tinha que morrer todo ano. Under the law, the lamb had to die E só every cobria year por um ano. and could only cover Mas agora, for 1 year. But now, Na vontade dele because é of que His nós will, temos sido santificados we are being sanctified mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, because of the offering of the body of Jesus Christ. uma vez por todas. Once and for all. Olha o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. É a lei. That's the law.
E o que fala aí? Jamais say? pode remover pecados. It can never Que take away nunca, sins. jamais podem Never. remover pecados. Na lei, nenhum sacrifício podia remover pecado. Under the law, no sacrifice can remove Cobria the sin. pecado apenas. It would only cover the sin. E sabe que coisa interessante? And you know what's Que interesting? na lei, The law, depois que um judeu entregava o seu sacrifício, o seu cordeiro, after a Jewish person would give the sacrifice, ele tinha certeza que ele tinha perdão por um ano inteiro. he was sure he was forgiven for that whole year. Mas infelizmente hoje muitos cristãos, But unfortunately, in our days, em many dias Christians, de ceia principalmente, even especially when we have communion, eles não creem que o sangue de Jesus cobre a vida deles nem por um dia. they don't believe that the blood of Jesus can cover their lives even for one day. Quando na verdade o que a Bíblia diz When the Bible é que o says sangue dele that the blood of Jesus tirou o poder do pecado das nossas vidas. takes away the power of sin, Tirou o peso do pecado. remove the weight Tirou of a sin, condenação do remove pecado. the condemnation. Ah, Oh, pastor. pastor, Mas presta atenção, não para aí. but it doesn't stop there. Jesus, porém, But this man, tendo oferecido after para he had sempre um único sacrifício pelos pecados, one sacrifice for sins, assentou-se à destra de Deus. forever sat down at the right hand of God. Versículo 14. Verse 14. Porque com uma única oferta Because by one offering, aperfeiçoou para sempre. he has perfected forever Quantos estão sendo santificados those who are being sanctified. com uma única oferta? One offering. Ah, pastor, mas eu pequei. But I've sinned, pastor. Você já pecou? You have. Você já pecou? You have. Não, fala que já pecou. You've already sinned. Thanks. Mas você pecou. You've already E sinned. se você está em Cristo, And if you are in Christ, você já pecou perdoado. you've sinned, already forgiven. Pastor, não fala isso. Pastor, don't Aí say o that. fulano vai entrar na prostituição se ele ouvir isso. Oh man, X person is gonna go into prostitution if you Só keep saying gosta that. de lama quem não nasceu de novo. You only enjoy the mud if you're not born again. Porque quem nasceu de novo é alérgico ao pecado. Because if you're born again, you're allergic to Mas estou aqui sin. para te lembrar I'm algo. here to remind you. Você pecou? You sinned. Ele morreu pelo seu pecado. He died for your sins. Você está doente? You're sick. Ele morreu pela sua He doença. died for your Você sickness. está achando que tem maldição na sua vida? You think there's curse in your Só tem life? maldição para aqueles que não têm Cristo Jesus There's como only Senhor. curse for those that have not Porque Ele Christ levou Jesus toda a maldição. as their Lord and Savior, because Ah, He took pastor, away mas o meu all pai. curse. But my Father. Pois é, você tem um Pai Celestial se você nasceu de So you novo. have a heavenly Father if you're Ah, born mas o again. meu But avô. my Quer grandfather. te falar que você não tem avô espiritual, você tem pai espiritual e ele é I tell you, you suficiente. don't have a spiritual grandfather, you have a spiritual father. E He's você enough. é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. And you are an heir with God and co-heir Então with hoje é a Christ. celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Today we have celebration of the resurrection of the Hoje Lord é a Jesus. celebração daquele que morreu de uma vez por The todas, por todos resurrection nós. of the one who died once and for all, for E eu all termino of us. And I end Com Atos 15:11, with Acts 15:11. onde Lucas escreve: When Luke writes, Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, but we believe that we were saved by the grace of the Lord Jesus, como também aqueles o foram. as those were as well. Nós somos We were salvos saved pela graça by the grace do Senhor of our Lord Jesus. Jesus. Vou te falar de novo. I tell you again, Para ser salvo, to be saved, para ter o sangue de Jesus sobre a sua in vida, order to have the blood over your life, você precisa de duas coisas: you have to have two things. de crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Jesus Christ died in your place at the cross of Calvary. Crer. Believe. Ah, pastor, mas eu não consigo entender. But I can't understand. A Bíblia não fala The entender. Bible is not saying understand. A Bíblia fala crer. The Bible says believe. Eu não vou entender o amor dele por mim. I'm not able to understand His love for me.
Tem 30 anos que eu ando com Cristo, 32 anos que eu ando com Cristo. I've been walking with Christ for 32 years. Eu continuo sem entender, I still can't believe, can't understand, mas eu creio but I believe que Ele morreu em meu lugar. that He died in my place. Não consigo entender como Deus me amou dessa maneira, I Pedro. can't understand how He was able to love me in such a way. Mas Ele falou que se eu But He cresce said, if I believe, e confessasse, é a segunda I coisa, confess. confessar com a minha boca que Ele é Senhor da minha vida. that's the second thing, that He's the Lord of my life. Eu sou salvo, I'm saved, eu sou filho, and I'm a child, eu sou herdeiro. and I am an heir. E eu não mereço, And I don't deserve. mas não é por merecimento. It's not because I É pela deserve, graça. it's by grace. Porque se é por merecimento, não é pela graça. Because if it's by my deserving, then it's not Mas se é pela grace. não tem merecimento But if it's algum. by grace, then there's no Mas tem deserving. pessoas que vão querer te falar. But some people will tell Ah, mas você só recebeu porque você só foi salvo porque você recebeu. You're Creu right. e recebeu. me, saved because you received. Que glória tem em ganhar presente. What glory is there to receive a gift? Se eu chamo a Ana Luísa, If I call up Ana Luisa, fala, Ana Luísa, tá aqui, $1.000. tell her, here, $1,000. A Ana Luísa pega os $1.000 na hora. Anna gets the $1,000. Você pode falar pra ela, parabéns, Ana Luísa, você é uma menina exemplar. And then you come to her and congrats, Ana Luisa, you are an exemplary Tem alguma glória em receber $1.000 young de girl presente? because you got $1,000. Qualquer That's a pessoa gift. recebe. Anybody can do that. Assim é a salvação. That's salvation. Tem glória em você. There's Tem no glória em glory mim. in yourself and in A me. glória é só dele. It's His glory. A glória é só dele. The glory is His alone. Nós só recebemos. We only receive. Nós só falamos amém. We only say Amen. Eu quero. I want it. Então, se essa é a sua realidade, fique em pé nessa That's hora. your reality. Stand up with Talvez me at você this esteja moment. aqui e você ainda Você já orou hoje? Maybe you're here today and you prayed today already. Então, eu tô aqui para te falar que se você fez essa oração crendo no seu coração, você foi salvo. And if you've prayed this prayer, believing in your heart, you are saved. Salvo. Saved. Salvo da maldição eterna. Saved of Salvo de uma eternal curse. condenação eterna. Eternal condemnation. Mas você também foi salvo desse mundo louco, cruel. But you're also saved of this cruel and crazy world. Você tem uma nova natureza. You have a new nature. Sabe, aqueles que nascem de novo, eles têm o Espírito Santo residente neles para sempre. Those that are born again, they have the Holy Spirit in them E eles forever. nunca mais são os mesmos. They are never the same. Não é católico, nem evangélico, nem nenhuma outra religião. It's not the Catholic or the evangelical or no other religion. Nós somos evangélicos. We are evangelical. Nós pregamos o We evangelho. preach the gospel. Mas você só é salvo But you can only be saved se você entregar sua vida nas if mãos you de Cristo surrender your Jesus. life in the hands of E você Christ confiar no sacrifício dele pela sua vida. and trust His sacrifice for